secretário Caiado. Eu gostaria de abrir a palavra para os vereadores. Pois não? Bom dia a todas e todos. Bom dia, quero cumprimentar todo o Executivo, cumprimentar os vereadores aqui presentes e todo mundo que está aqui acompanhando a sessão. Presidente, vereador Naldo Salvetti, pela ordem, nós temos um conjunto de representantes aqui da sociedade que estão aqui presentes, e muitos que não puderam estar, mas estão acompanhando, e esses membros da sociedade, entidades, moradores, cidadãos, elaboraram um conjunto de propostas e sugestões de emendas que já de antemão me comprometo, e outros vereadores também, a assumir como queremos protocolar oficialmente essas emendas, e esses cidadãos estão solicitando que tenham a oportunidade de apresentar para o Executivo, para os vereadores e para a sociedade, nesta audiência pública, esse conjunto de emendas. Então, eu peço ao presidente que a gente convide, então, as pessoas que elaboraram as emendas para que venham apresentar e também que possam apresentar aqui no nosso painel, para que todo mundo em casa possa também ter essa oportunidade de conhecer esse conteúdo. Vereadora, quem que vai apresentar e quantas pessoas são para a gente ter uma noção de horário? Quem vai apresentar? E se quiser Gilberto, entregar já, eu já recebi. Eles já trouxeram aqui impresso para os vereadores e também para o Executivo. O Gilberto representando aqui as entidades e os moradores vão fazer a apresentação. Vai fazer a apresentação. Tem mais alguém que tem alguma proposta para colocar, que queira apresentar, só para a gente se organizar? Eu tenho uma manifestação, são 3 minutos e trouxe impresso. Tá, então, se a senhora quiser, depois do microfone, me entregar e vou anexar o processo. Eu acho que a vereadora pediu para pedir primeiro para a população, vou abrir para a população e depois eu abro, então, para os vereadores aí, aquele 3 minutinhos para cada um. Lembrando que temos 10 minutos para a apresentação aqui e as pessoas se manifestarem, tá? Vou dar esse 10 minutos. Tá? Enquanto eles estão colocando, eu gostaria que aquela outra moradora já se expressasse, me entregasse o documento, a gente ia adiantando. Não é moradora não, é cidadã. Tá sem som! Olha o som! Espera um pouquinho só, deixa eu ligar o microfone. Bom dia, meu nome é Julie Tio, eu sou bióloga, sou botânica, faço parte da plataforma da Flora do Brasil, com várias famílias, e eu tenho uma sugestão a fazer. É o seguinte, na audiência da Câmara dos Vereadores, 25 de outubro passado, eu perguntei quais são os parâmetros para se considerar e delimitar áreas de inundação. A resposta do Vitor, que foi representante da Secretaria do Verde, foi que o mapeamento era baseado em cicatrizes geomorfológicas. Em textos técnicos sobre esse método, encontramos sempre nas publicações e nos sites especializados, como os do CPRM, IPT, Instituto de Geologia da Unicamp e outros, a necessidade de se realizar trabalhos de campo para poder validar os limites de áreas de inundação que foram sugeridas por cicatrizes geomorfológicas obtidas por métodos de sensoriamento remoto, fotos aéreas e outros métodos à distância. No relatório técnico, o IPT, para a Prefeitura Municipal de Campinas, sobre a bacia do Rio Capivari, de 2023, há um anexo intitulado Manual de Procedimentos Metodológicos de Delimitação de Planície de Inundação e de Áreas Inundáveis.
no prefácio desse manual, o excelentíssimo secretário do Rogério Menezes, que escreveu o prefácio, diz: nesse trabalho, o leitor irá encontrar uma série de instrumentos técnicos que garantem transparência, eficiência e segurança aos atos da administração pública. No Diário Oficial de 3 de abril de 2023, foi publicada uma resolução da Secretaria do Verde que define critérios técnicos para a demarcação de planícies de inundação no município de Campinas e sua forma de identificação, indicando no parágrafo 4 que a referência dos estudos deve ser o Manual de Procedimentos Metodológicos do IPT de 2023. Neste manual, no item 4.2, a página 13, encontramos: os trabalhos de campo são considerados essenciais para as atividades relacionadas à delimitação das planícies de inundação. Portanto, peço que conste na ata dessa audiência que, considerando o mapa do Parque Anhumas apresentado no anexo 8 do projeto de lei do PIDES, foi delimitado sem nenhum trabalho de campo, peço que o projeto estabeleça que os limites deste Parque Anhumas sejam reconhecidos com base em um relatório técnico que leve em conta trabalhos de campo realizados por profissionais habilitados de acordo com a resolução da Secretaria do Verde de 2023 e do Manual de Procedimentos Metodológicos do IPT de 2023. É isso, então. Agora eu queria pegar a mesa. Por gentileza, traz aqui. Só tem uma cópia que não visto, só quer um listinho de uma cópia? Já está acertando. Sim. Vou anexar no processo, tá? Vai só anexar, viu? Ninguém vai ver. Está pronto a apresentação ou precisa de mais de 5 minutos? Se for precisar de alguns mais minutos, eu gostaria já de ter a palavra. Está pronto? Então vamos. Lembrando, quero que quiser correr, a gente 10 minutos, tá? Alô, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gilberto, mas estou falando aqui na frente, nesse momento, em nome do Movimento Mobiliza Barão e de diversos ONGs e outros movimentos sociais, populares, enfim, que fazem parte aqui dessa resistência a esse projeto, né, que a gente tem construído politicamente durante todo esse tempo. A primeira coisa que eu gostaria de falar em nome desses movimentos e para fazer a leitura dessas propostas é que todos nós aqui
né, acho que o público que está aqui presente hoje, todos esses movimentos, nós somos contra esse projeto, nós sempre fomos contra desde o início por uma série gigantesca de razões. Nós não estamos aqui para endossar esse projeto. Nós já, né, ao longo de mais de um ano aí, a gente vem apresentando inúmeros argumentos que nunca foram rebatidos, né, e pouco discutidos também em profundidade, não tivemos espaço para isso até hoje, mas apresentamos diversas oportunidades desses argumentos contrários a esse projeto. Por que nós somos contrários? Então, o motivo de a gente estar aqui hoje apresentando essas propostas, sugestões de emenda ao projeto não é no sentido de endossá-lo, mas como uma espécie de redução de danos, uma vez que a gente tem certeza absoluta que o projeto vai ser aprovado. Ninguém aqui é ingênuo, a gente sabe disso. Já tem combinado. Então a gente está aqui para isso, para tentar apresentar, pelo menos deixar registrado algumas das principais propostas, né, que a gente construiu coletivamente ao longo desse tempo. Não são todas as propostas que estão contempladas nesse material, porque seriam praticamente, a gente emendaria o texto inteiro. Então são só algumas coisas muito importantes, né, muito mais centrais, os argumentos principais que a gente elencou e sistematizou nesse documento. Então vamos lá. Propostas de emendas populares ao PLC 3 de 2024. Então começo aqui lendo a fundamentação legal para a apresentação das emendas após a primeira votação que já foi realizada, né? Sobre emendas a projetos que não sejam de alteração da lei orgânica do município, eis o que diz o regimento da Câmara de Vereadores de Campinas, segundo a resolução número 842 de 2009. Artigo 151. Parágrafo 3º, não serão admitidas emendas ou substitutivos aos projetos de lei elencados nos incisos 1, 5 e 6 do artigo 85, já aprovados em primeira votação, exceto emendas de redação final ou, no caso de proposta sugerida em audiência pública, para adequar tecnicamente o projeto aos seus dispositivos. Incisos 1, 5 e 6 do artigo 85 é o plano diretor, zoneamento urbano, geoambiental e uso e ocupação do solo, e o 6, código de obras e edificações. Então vamos às propostas. Proposta de emenda número 1, ela desmembra e desenvolve o parágrafo único do artigo 2º em 2 parágrafos e acrescenta mais 2 novos parágrafos. Parágrafo 1º fica com a seguinte redação: a governança do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, PIDS, será exercida por meio de um sistema de gestão que assegure a transparência, a participação social, a eficiência e eficácia nas decisões e ações que incidem no território. Parágrafo 2º. A estrutura de gestão do PIDS será objeto de legislação específica que deverá prever: a criação de um conselho de gestão do PIDS com funções deliberativas e participação da sociedade civil, incluídas representações das entidades de ensino e pesquisa presentes no polo. B. A criação de um comitê gestor executivo, cuja composição e indicação serão definidas pelo Conselho de Gestão. C. A realização de audiência pública de avaliação da implantação e desempenho do PIDS a cada 2 anos. D. Submissão de relatório bienal do desempenho do PIDS à aprovação da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. Incentivos fiscais e tributários destinados a empreendimentos relacionados diretamente à implantação do PIDS serão definidos em legislação específica, garantida: a. Anuência prévia do projeto de lei pelo Conselho de Gestão do PIDS. B. Destinação de qualquer benefício ou incentivo apenas a iniciativas de impacto social e ambiental que superem as exigências mínimas da lei do PIDS. C. Aprovação de beneficiários dos incentivos sempre mediante parecer circunstanciado do Comitê Gestor Executivo do PIDS, que será submetido ao Conselho. Parágrafo 4º. A lei complementar definindo a estrutura de gestão do PIDS, de que trata o parágrafo 2º acima, deverá ser proposta pelo Executivo no prazo máximo de 120 dias após a aprovação da presente lei, e aquela referente a incentivos fiscais e tributários, prevista no parágrafo anterior, até 90 dias após a constituição e implantação do Conselho Gestor do PIDS. Justificativa. A emenda visa sanar omissões de ordem técnica da redação do projeto, como a falta de indicação de prazo para a elaboração de dispositivos essenciais para sua aplicabilidade, bem como a indicação de conteúdos mínimos para o sistema de gestão do PIDS. A proposta busca a fundamentação nos princípios da Declaração para Design e Arquitetura Urbana Sustentáveis da Declaração de San Marino da ONU de 2022, que em seu princípio 11 preconiza que o engajamento por meio de consulta e participação das comunidades locais e partes interessadas é essencial para todo projeto urbano, incluindo os de pequena, média e grande escala,
para fomentar a confiança, garantir a capacidade de resposta às necessidades e consolidar a propriedade compartilhada do futuro da cidade. O conteúdo da emenda contempla as reivindicações da população envolvida no processo de discussão do PIDS, que pedia a inclusão do sistema de gestão do PIDS e concessão de subsídios do projeto, mas concordou com a argumentação de que esse conteúdo seria objeto de lei específica que contemplasse suas preocupações então explicitadas. A emenda busca, portanto, fornecer um ponto de partida para a discussão e a elaboração das leis específicas, dada a importância de considerar as especificidades do PIDS e o contexto local para definir a governança mais adequada. Um sistema de gestão bem estruturado garante maior transparência, promove o engajamento dos moradores e legitima as ações do PIDS, reduzindo conflitos e maximizando os benefícios. Emenda 2. Alteração da redação do artigo 16. O artigo 16 altera a redação original, desenvolvimento sustentável. Eu vou ler direto a proposta de alteração, né? Senão vai demorar mais. Desenvolvimento sustentável é aquele em que qualquer atividade deve respeitar o limite de resiliência da paisagem natural na qual esteja inserida ou incidindo. Justificativa. O conceito de desenvolvimento sustentável, que está no nome do polo, é bastante antigo e até anacrônico, tendo como origem o documento intitulado Nosso Futuro Comum, mais conhecido como Relatório Brundtland, de 1987. Atualmente, dentro da discussão mais atualizada sobre sustentabilidade, o conceito de desenvolvimento econômico sustentável tem sido cada vez mais substituído pelos conceitos de bioeconomia e restauração de paisagens, biomas e recursos naturais degradados. Nesse sentido, o termo desenvolvimento sustentável no nome do polo está até mesmo em contradição com o termo inovação no mesmo nome, pois inovação e sustentabilidade, a partir de meados da segunda década deste terceiro milênio, não pode mais estar atrelada à antiga ideia de desenvolvimento econômico sustentável, porque hoje já está claro que não existe um desenvolvimento ambientalmente sustentável para o planeta e os ecossistemas se não estiver ancorado em um paradigma de economia ecológica, que considera que toda atividade econômica tem que ter como limite a capacidade de manutenção das funções de regulação e produção dos ecossistemas da Terra. Emenda 3. Acrescenta artigo no capítulo 1, renumerando-se os demais. Artigo. Governança no âmbito do PIDS é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégias e controle que assegure a participação ativa da população no processo de tomada de decisões para a formulação, implementação e avaliação do planejamento urbano no território do PIDS. Emenda 4. Acrescenta um artigo ao capítulo 2, renumerando-se os demais. Artigo. Ficam criadas zonas especiais de interesse social, ZEIS, nas áreas contidas nas EC-PIDs. Parágrafo 1º. A identificação das ZEIS será feita em até 120 dias após a publicação da lei do PIDS, quando serão descritos os perímetros dessas áreas. Parágrafo 2º. Associa-se às áreas de ZEIS a aplicação do instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsória, PUC, conforme estabelecido nos artigos 115 a 123 da Lei Complementar 189 de 2018. Justificativa. A emenda busca dar cumprimento à exigência contida no inciso 5 do artigo 42b da Lei Federal 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade, que determina a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido. Emenda 5. Altera o parágrafo 2º do artigo 20 do PLC 3 de 2024. Parágrafo 2º. Vou já ler a alteração. Os dados e informações referentes à aplicação desta lei complementar deverão ser sistematizados e disponibilizados para monitoramento e avaliação quanto à sua efetividade por indicadores a serem criados e monitorados no âmbito da gestão do PIDS em até 360 dias após a constituição do seu Conselho de Gestão. Justificativa. Considerando a amplitude dos órgãos e instituições que devem compor o Conselho de Gestão do PIDS, esse será certamente o espaço mais apropriado para a discussão e criação desses indicadores, bem como para o monitoramento necessário indicado pelo dispositivo. A emenda acrescenta também o prazo para a criação de indicadores de referência. Emenda 6. Altera a redação do inciso 8 do artigo 32. Inciso 8. Fica minimização, mitigação e ou compensação dos impactos em âmbito local, cujas ações deverão ser integralmente realizadas dentro do prazo de execução total do projeto como condição para sua aprovação. A justificativa. A aprovação de qualquer projeto na área do PIDS deve estar condicionada à garantia de que todas as ações de mitigação, minimização ou compensação ambiental previstas em cada caso serão concluídas dentro do mesmo cronograma do projeto, de modo que não seja possível expedição ou certificação de conclusão da obra ou aprovação de parcelamento, até que os requisitos ambientais também estejam totalmente regulares. O objetivo da proposta é evitar que empreendimentos possam ser aprovados antes de estar totalmente regulares em dia com obrigações ambientais.
Isso porque o que temos visto na prática é que, apesar da legislação vigente, muitos empreendimentos, especialmente de grande porte, raras vezes entregam ou entregam apenas uma pequena parte das ações condicionantes para a aprovação da obra e ou parcelamento. Emenda 7. Altera a redação do inciso 12 do artigo 32. Fica promoção, inciso 12. Promoção e incremento dos serviços ecossistêmicos e ambientais a partir da adoção de indicadores destes serviços, assim como da adoção de uma lista básica de serviços ecossistêmicos de referência. Justificativa. Uma diretriz deve servir de base para orientar a formulação de parâmetros para ocupação e uso do território e, portanto, deve apontar não apenas uma intenção, mas também a menção, quando possível, de como poderá ser efetivada. A ferramenta de indicadores é uma das melhores e mais simples formas de garantir a sua aferição e uma condição necessária para a garantia de atendimento aos objetivos propostos, bem como a avaliação para aprovação ou não aprovação de um dado empreendimento proposto para a área do PIS. Emenda 8. Altera os incisos 13 e 14 do artigo 32. Inciso 13. Criação de espaços atraentes para polinizadores e dispersores de sementes com a criação e uso de jardins e paisagismo comestível nas áreas verdes internas aos empreendimentos e sistemas agroflorestais nas áreas mais externas ou de conectividade entre lotes e equipamentos públicos. Inciso 14. Garantia da conectividade das áreas verdes com função ecológica e a manutenção do fluxo gênico e o regime hídrico, privilegiando a alocação de espaços livres de uso público com os demais elementos do sistema de áreas verdes e unidades de conservação, com a adoção de sistemas agroflorestais de implantação e ou adequação de dispositivos para a mobilidade da fauna silvestre, indicados no anexo 7. Justificativa. Sistemas agroflorestais podem conectar qualquer tipo de área verde, oferecem inúmeros serviços ecossistêmicos, integram facilmente espaços multifuncionais e ainda são capazes de produzir alimentos e outros bens consumíveis em grandes quantidades em pequeno espaço. Além disso, são grandes atratores de fauna silvestre e servem como um excelente nicho para o desenvolvimento e regeneração da flora nativa. Os sistemas agroflorestais sucessionais ou biodiversos e multi-estratificados, também conhecidos no Brasil hoje como sistemas agroflorestais sintrópicos, estão entre as melhores, mais eficazes e mais rápidas estratégias de recuperação de solos e regeneração de paisagens degradadas enquanto produzem alimentos. Assim, os SAFs podem ser considerados amplamente como soluções mais eficazes, as soluções mais eficazes, versáteis e de baixo custo relativo para a integração de paisagens naturais com ambientes construídos, sistemas de amortecimento de impactos ambientais, conectividade de paisagens e áreas verdes em geral, geração de oportunidades e potencialização de uma economia ecológica local, produção de alimentos em grande quantidade e pequena escala e geração de inúmeros serviços ambientais, especialmente ligados à regeneração e regulação dos ecossistemas, contribuindo fortemente para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas em escala local e regional. Emenda 9. Altera a redação do parágrafo 5º do artigo 33. A gestão do parque ambiental em Umas de responsabilidade da Seclimas deve adotar estratégias e tecnologias inovadoras visando, etc. A justificativa. É importante identificar a responsabilidade sobre a gestão do parque ambiental em Umas, uma vez que a sua implantação nos termos em que está posta no projeto será gradual. Emenda 10. Altera a redação do parágrafo único do artigo 34. Fica assim, parágrafo único. Fica admitida apenas a utilização das áreas especificadas no caput deste artigo, como áreas verdes, bacias de detenção, parques lineares e intervenções de interesse público, desde que sejam minimizadas as interferências no regime hídrico e na cota altimétrica, devendo ser priorizadas soluções baseadas na natureza. A justificativa. A proposta é excluir a opção áreas de lazer, uma vez que isso traria efeitos e impactos negativos e desnecessários ao meio ambiente e à paisagem como um todo. A destinação de várzeas, planícies de inundação para essa finalidade serve apenas aos interesses dos empreendedores como justificativa para utilizar essas áreas para este fim, de forma a não perderem áreas úteis de seus lotes com a implementação obrigatória destes equipamentos. Emenda 11. Altera o inciso 4 do artigo 37. Fica elaboração de planos de infraestrutura para a região com a participação das concessionárias de serviços públicos e ratificada pela gestão do PIS. Emenda 12. Suprime o parágrafo único do artigo 42. Parágrafo único. A ZAI-PIDs possui faixa rachurada delimitada no anexo 10 que poderá ser convertida em ZC-PIDs, quando se tratar de projetos inovadores, conforme definido no inciso 1 do artigo 77.
Justificativa. O dispositivo está em total desacordo com os objetivos do PITS, cuja vocação é constituir-se em espaço de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, inovação e sustentabilidade, conforme disposto no inciso 1º do artigo 20. As IPITs é definida no PLC, artigo 42, como área de interesse estratégico para o desenvolvimento econômico do município, destinada a usos não residenciais com atividades de tecnologia, inovação e pesquisa e atividades complementares e de suporte. Substituir o zoneamento de IPITs por CCPITs em áreas dos chamados projetos inovadores é abrir mão das atividades fim do polo em nome de uma ocupação destinada a atender interesses meramente imobiliários. Emenda 13. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 50. Fica: parágrafo 1º. Os projetos de parcelamento do solo serão objeto de análise pelo Comitê de Análise de Projetos e Acompanhamento de Aplicação desta lei complementar, ouvida a gestão do PITS. Justificativa. A ocupação do território do PITS deve ser acompanhada pelo seu sistema de gestão, que, portanto, deve ser ouvido sobre as propostas de ocupação que são analisadas pelo Comitê. Emenda 14. Altera a redação do caput e do parágrafo 3º do artigo 65. Artigo 65 fica: a avaliação classificatória e a anuência prévia a empresas e instituições nas IPITs será de responsabilidade do Conselho de Gestão do PITS. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º fica: o Comitê de Análise de Projetos e Acompanhamento da Aplicação desta lei complementar dará suporte necessário ao Conselho de Gestão do PITS para a consecução do estabelecido no caput. Justificativa. O teor do caput do artigo 65 define a responsabilidade do Conselho de Gestão do PITS, cuja estrutura deverá ser criada por lei específica, conforme estabelecido no artigo 2º, não se justificando que essa responsabilidade seja transferida para o Comitê de Análise de Projetos. A definição dessa responsabilidade só reforça a necessidade de agilizar a criação da estrutura de gestão do PITS, o que se pretende apontar com a emenda apresentada para modificar o parágrafo único do artigo 2º com a definição de prazo para a criação e conteúdo mínimo do sistema de gestão do PITS. Emenda 15. Suprime o inciso 1º do artigo 68. Artigo 68. Ficam concedidos os seguintes incentivos urbanísticos nas IPITs. Inciso 1º. Fica isento de pagamento de outorga onerosa do direito de construir a utilização do coeficiente de aproveitamento CA acima do CA básico. Justificativa. A isenção da outorga onerosa do direito de construir em toda as áreas, indiscriminadamente, enseja tratamento diferenciado para empreendimentos do tipo CSEI, situados nessa zona, e nas EC, PITs, embora o coeficiente de aproveitamento CA máximo seja o mesmo nas duas zonas. A tipologia CSEI é a única permitida nas IPITs e também das tipologias permitidas nas EC-PITs. Essa isenção deve estimular a concentração de edificações do tipo CSEI apenas nas AI, uma vez que ali haverá isenção de outorga, enquanto que nas EC a outorga será cobrada, o que não parece ser o objetivo da proposta do PITS, caso contrário não admitiria a tipologia CSEI na ZC. Emenda 16. Altera a redação do artigo 75. O artigo 75 fica: entende-se por projetos inovadores aqueles que possuam reconhecida qualidade urbanística a ser atestada pelo Comitê de Análise de Projetos de Acompanhamento e ratificada pelo Conselho de Gestão do PITS, considerando os objetivos do artigo 20 desta lei complementar e que tragam ganhos no que se refere concomitantemente a etc. Justificativa. Os incentivos concedidos pelo PLC aos chamados projetos inovadores são muito generosos e, portanto, essa qualidade atestada deve ser submetida ao Conselho de Gestão do PITS, instância de controle social, que deve ser ouvida em todas as situações que envolvam a concessão de incentivos. Emenda 17. Suprime o inciso 4 do artigo 77. O inciso 4 poderá apresentar proposta de inserção urbana dos corredores ecológicos com parâmetros diferentes dos estabelecidos no inciso 2 do artigo 32 desta lei complementar, mediante análise do Comitê de Análise de Projetos e acompanhamento da aplicação de lei complementar e autorização das CEPIMAS para aprovação da proposta apresentada. Justificativa. Entre as diretrizes ambientais a serem observadas na área do PITS, o inciso 2º do artigo 32 estabelece como necessária, abre aspas, a integração dos ecossistemas, especialmente a conexão entre o Parque Anhumas e o Corredor Ecológico da Mata Santa Genebrinha, APP Ribeirão das Anhumas, conforme a resolução SVDS número 13 de 2016, e o trecho 3 do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, conforme o Plano Municipal do Verde, fecha aspas. A simples leitura da diretriz
evidencia a importância do corredor ecológico nessa área e demonstra a inaplicabilidade do inciso 4 do artigo 77. A inserção urbana do corredor ecológico na área do PIDs é uma afronta à diretriz estabelecida no próprio PLC e não pode ser concedida como incentivo para parcelamentos considerados inovadores. Emenda 18. Altera a redação do inciso 2º do artigo 78. Artigo 78. Para ser enquadrado como projeto inovador de edificação em todas as zonas, deverão ser atendidas concomitantemente as seguintes exigências. Inciso 2º. Indicação no projeto de edificação ou no lote de dispositivos que promovam a autossustentabilidade da edificação em pelo menos 3 aspectos enquadrados nos seguintes temas. A proposta de alteração fica: indicação no projeto de edificação ou no lote de dispositivos que promovam a autossustentabilidade da edificação em pelo menos 6 aspectos enquadrados nos seguintes temas: geração de energia renovável e sustentável ou redução de consumo de energia, gestão sustentável de resíduos, redução de consumo de recursos naturais não renováveis, preservação ou conservação da fauna, promoção da infiltração natural das águas pluviais utilizando SPM, solução baseada na natureza, valorização da iluminação natural, aproveitamento da ventilação e arquitetura biomimética. Justificativa. Considerando que as formulações das alíneas do inciso 2º são muito genéricas, sujeitas a interpretações subjetivas e algumas bastante simples de implementar, veja-se, por exemplo, as alíneas B, D, F e G, considerar apenas 3 desses aspectos é muito pouco para classificar o projeto como inovador. A gestão sustentável de resíduos, preservação ou conservação da fauna ou geração de energia renovável, há muito tempo deixaram de ser práticas inovadoras para se tornarem necessidades e compromissos no esforço de salvação do planeta. Nesse sentido, para que haja impacto no sentido da adoção de ações inovadoras para a efetiva indução das ações sustentáveis, entende-se que esse número deveria ser de pelo menos 6. Emenda 19. Altera a redação do inciso 2º do artigo 79. O inciso 2º fica: que se destine, no mínimo, 30% da área construída para unidades habitacionais de interesse social, sendo no mínimo 50% para atendimento de famílias com renda bruta mensal de até 3 salários mínimos e 30% para atendimento de famílias com renda bruta mensal superior a 3 e inferior a 6 salários mínimos. Justificativo. O acesso à habitação na área do PIDs é proibitivo para famílias de baixa renda. Por outro lado, promover a habitação popular nessa região é extremamente importante, pois atenderia a inúmeras famílias cujos provedores trabalham em Barão Geraldo. Considere incentivos a projetos inovadores sob o aspecto da oferta de habitação popular é, sem dúvida, uma forma de possibilitar o atendimento das necessidades da população mais carente. Entretanto, considerando a necessidade de atendimento das famílias enquadradas nas faixas de salário mais baixo, que é onde se encontra o maior déficit habitacional, o percentual de unidades destinadas a essas famílias deve ser maior do que aquele destinado a famílias com renda entre 3 e 6 salários mínimos. Observação. Idêntica alteração e adequação deve ser realizada também no caput do artigo 80 pela mesma idêntica razão. Emenda 20. Altera a redação do artigo 81. Artigo 81 fica: para fazer jus aos incentivos urbanísticos previstos, as unidades habitacionais de interesse social constantes dos empreendimentos de que tratam os artigos 79 e 80 desta lei complementar deverão fazer parte de programa público de moradia ou do programa de locação social do PIDs a ser regulamentado por ato do Poder Executivo em até 360 dias após a publicação desta lei complementar. Justificativa: falta de indicação de prazo. Emenda 20.